Muito bem, pessoal, vamos então dar continuidade aqui ao Evangelho de Mateus na visão espírita, tá? Então vamos lá, nós estávamos falando na semana passada a respeito do erro e do perdão, né? Então que Jesus falava para nós perdoarmos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? A importância do perdão contínuo, incondicional, irrestrito, né? Amplo, que nós temos que exercitar. Então isso aqui, semana passada, é o que nós falamos. Terminamos aí no capítulo 18, versículo 22. Então nós vamos dar continuidade, bem na sequência, né, do Novo Testamento aí. Vamos dar continuidade na parábola do devedor implacável. E aí Jesus então continua dizendo, né? Ainda nessa necessidade de perdão, né? Porque na verdade ele vai falar sobre a parábola do devedor incompassivo, né? Do credor incompassivo, né? Ou devedor implacável, aqui está com um nome um pouco diferente, mas ainda falando sobre o perdão, falando sobre a importância da misericórdia, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Então, por vezes, ele utilizava algumas imagens para demonstrar ou para explicar a que seria parecido o reino dos céus. Como é que Jesus ia nos dar uma visão, como que ele ia nos dar um conceito de como funcionava a justiça divina, as leis divinas, o plano espiritual, como é que ele ia falar a respeito disso, numa época que não tínhamos a ciência desenvolvida como hoje, nós não tínhamos uma filosofia aí também mais amplamente desenvolvida, né? Os conceitos precisavam de séculos, de milênios, para que nós tivéssemos hoje a compreensão que nós temos do Espiritismo, né? Que é ciência, que é filosofia e é religião, né? E nos traz um acervo de conhecimento sobre o plano espiritual maravilhoso. A gente pega, por exemplo, André Luiz hoje, toda a obra de André Luiz falando sobre o plano espiritual é de uma beleza transcendente, né? De conceitos, são verdadeiras pérolas que os Espíritos nos trazem, né? Mas como que Jesus ia passar essa ideia na época, 2000 anos atrás, né, se os conhecimentos eram bem mais escassos, né? Então precisava de tempo. Então ele usava dessas imagens para que as pessoas fizessem alguma ideia do que ele estava tentando dizer, né? Então o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Então chamou os seus servos, esse homem rei, né, alguém de poder, vamos dizer assim, e chamou os seus servos para ajustamento de contas. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Tá? Então, primeiro chegou um devedor que devia 10.000 talentos, era bastante, né? E engraçado que esses servos dele aqui estavam todo mundo devendo para ele, né? Não era ele que ia pagar os servos que estavam devendo. É bem a nossa relação com Deus, né? A gente está todo mundo devendo para Deus, né? Nós devemos nos constituir em servos de Deus, né? Onde nós estivermos, mas acontece que a nossa dívida com Deus ela nunca vai ser quitada, né? Nós nunca pagaremos, porque a cada dia a gente está devendo mais para Deus, né? É bem esse exemplo aqui. Então, ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Judiação, né? A gente fica pensando que processo cruel. E o duro que era assim mesmo naquela época, né? Naquela época o processo de escravização era uma coisa banal, era uma coisa corriqueira, era uma questão comercial, né? Escravizar a família, escravizar
né, crianças, e imagina, os direitos humanos naquela época estavam longe, né, passavam longe. Mas era assim, era um mundo difícil aquele. Imagina, Jesus, todo amor, toda bondade, misericórdia, vindo numa época que os direitos humanos eram todos praticamente desprezados, né? Se até hoje a gente às vezes fica revoltado, a gente fica indignado com algumas coisas, imagina naquela época, né? Mas então Jesus dando esse exemplo desse senhor que não tinha com que pagar. Muitas vezes nós não temos com que pagar. Muitas vezes nós estamos parcos de recursos financeiros. Muitas vezes nós não temos com que pagar certas dívidas, né? Então nós temos que dar um jeito de protelar aí o pagamento, né? Vocês sabem como é difícil isso. Mas espiritualmente, muitas vezes nós também não temos como pagar. Outro dia minha mãe até chamou a atenção para essa questão, falando que às vezes vai demorar um tempo para a gente ter condição de pagar certas dívidas. Quem está pagando as dívidas já está muito feliz, ou já deveria se sentir muito feliz, porque pelo menos está tendo condição de pagar, né? Às vezes a gente está sofrendo, puxa vida, eu devo ter feito muita coisa errada, eu estou pagando as dívidas e tal, e a gente fica triste às vezes da gente estar sofrendo, né? Mas na verdade, quem está sofrendo já está pagando, quem está pagando já está tendo condição de pagar, né? Muitas vezes nós não estamos com essa condição ainda de pagar. A gente tem que melhorar um pouco para começar a sofrer. A coisa tem que melhorar um pouco para a gente começar a pagar. Não, aqui nós estamos fazendo apologia ao sofrimento, tá, pessoal? Não é um processo masoquista que a gente adora o sofrimento, não, pelo amor de Deus, né? A gente tem que procurar ser feliz, né, vivenciar a vida de uma forma harmônica. Não obstante, os sofrimentos, as dores que a gente passa, encontram uma explicação razoável no Espiritismo, encontram a justiça de Deus, a justiça divina, muito bem analisada para nós, né, sob a ótica espírita, né? Então a gente também já procura não se revoltar perante a dor, né, perante o sofrimento. Embora nós não devemos nos acomodar aos sofrimentos. Aí que está a diferença. Se a gente tem um espinho no pé, não adianta também a gente ficar falando, estou com espinho no pé, porque eu devo ter colocado espinho no pé dos outros também, né? Porque na encarnação passada eu devo ter jogado muito espinho. Não adianta, a gente tem que tentar tirar o espinho do pé. Se vai demorar mais ou menos para a gente tirar esse espinho, aí Deus é que sabe, é o tanto que a gente precisa passar. Mas o esforço tem que ser concomitante, né, para que a gente melhore. Mas então esse homem aqui ia ser vendido, ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse paga a dívida, né? Na história que Jesus está contando, a parábola, né? Então, prosternando-se o servo, o reverenciava, dizendo: "Sê longânime para comigo, e tudo te pagarei." Quer dizer, ser piedoso, misericordioso para comigo, e eu vou pagar tudo, Senhor, né? Então, esse Senhor aqui é Deus, né? Esse Senhor é Deus. É uma imagem forte, mas exemplifica as leis divinas, porque Deus é bom, mas é profundamente justo também, né? Então, o servo, reverenciando o Senhor, disse: "Sê longânime para comigo, e tudo te pagarei." É quando a gente se vê em bancarrota espiritual, moral, e a gente se dobra perante Deus, e a gente pede a misericórdia de Deus, a gente pede o auxílio, pede a força, não é? E muitas vezes a gente precisa passar por isso, a gente precisa passar por uma sensação de impotência. Nos curvarmos perante Deus, nos dobrarmos, para que a gente perceba que Ele, Todo-Poderoso, e nós, muito necessitados, ínfimos ainda na nossa evolução, precisamos de Deus. Então isso faz com que nosso orgulho ceda, né? A nossa arrogância, a nossa presunção, porque nós somos complicados ainda, né? Eu falo por mim, né? Vocês eu não sei, mas eu
né? Mas somos complicados. Então, a gente, muitas vezes, a vida coloca a gente em situação difícil para a gente se dobrar. Para a gente se dobrar. E aí a gente começa a se abrir mais receptivos à ajuda daquele que tudo pode, né? Então ele pedia piedade, né, para o Senhor. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Está vendo? É Deus mesmo, né? Quer dizer, ele se sentindo compadecido. Né? Se nós muitas vezes nos compadecemos, se nós nos apiedamos, se nós sentimos compaixão, o que dirá Deus das nossas dificuldades? Não é? Por isso que toda vez que a gente começa diante dos nossos erros, das nossas quedas, né, das nossas vacilações, a gente começa a cultivar aquela ideia do Deus impiedoso, do Deus cruel, punindo o ser humano, amaldiçoando o ser humano, já está errado. Essa visão já está errada, né? Aquela visão a princípio, a priori, assim como Deus, né? Muitas vezes o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus quase que como nós fazemos aqui na Terra, né? Já está errado, né? Porque Deus acima de tudo é misericordioso, Deus acima de tudo é piedoso. É isso aqui que Jesus está falando. Ele se compadece de nós. Se nós sentimos compaixão, né? Jesus até falou, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que mais dará o Pai Celestial? Se vós que pedis pão, se um filho vosso te pedir pão, você não vai dar uma pedra para ele. Se ele pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Né? Nós somos assim. Se um filho dá alguma coisa, a gente vai se desdobrar para tentar dar aquilo que o filho pede. Né? Quanto mais o Pai, né? O Pai que está no céu. Né? Então, ele liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Quantas das nossas dívidas são perdoadas todos os dias? Pequenas ou grandes dívidas que a gente tem, quantas das nossas dívidas são perdoadas? É difícil a gente avaliar, porque às vezes a gente não sabe nem o quanto a gente está errando. Muitas vezes a gente ainda não tem lucidez suficiente, até para entender o que estamos fazendo de certo e o que estamos fazendo de errado. E por isso a gente tem que estudar, ler bastante, adquirir informação, para a gente distinguir melhor o certo do errado. Entender a justiça divina, como os espíritos superiores a entendem. Né? Então são coisas que a gente precisa aperfeiçoar. Mas o quanto que nós já temos obtido a misericórdia divina? Acredito que muito, 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 muito. Só da gente poder abrir os olhos todos os dias, pessoal, olha que interessante. Não importa o que foi ontem. Eu não sei o que aconteceu com cada um de vocês ontem. Eu não sei o que cada um fez, vocês não sabem o que eu fiz. Não importa. Todos nós abrimos os olhos de manhã, hoje cedo, não é? Cuidamos da nossa higiene, comemos, conversamos, olhamos o verde lá fora, o céu. Não é? Nos deslocamos até aqui, estamos podendo raciocinar, estamos podendo orar. Não é? Olha só, não importa o que aconteceu ontem, todos nós estamos tendo uma nova oportunidade agora. Não é? Estamos tendo uma nova chance. Eu acho que isso é uma das provas, eu acho, da misericórdia de Deus, que se renova a cada dia. E a gente pode sorrir de novo, se a gente chorou ontem, se a gente fez chorar ontem, hoje a gente pode fazer sorrir, a gente pode se alegrar, a gente pode, não é? A gente pode aprender, podemos nos ajudar. Eu acho que esse é um dos fatos mais patentes da misericórdia de Deus. Se ontem estávamos errados no nosso percurso, hoje nós podemos alterar. Se eu estava me sentindo culpado ontem por algum aspecto na minha vida, hoje eu posso regularizar. Eu posso ligar para alguém. Posso mandar uma mensagem pelo Facebook. Posso pedir desculpa, posso me reconciliar, não é? Então a gente tem oportunidades constantemente
né, de vivermos melhor, de aproveitarmos essa misericórdia que Deus tem para conosco, né? Saindo, porém, aquele servo, encontrou, deve ter saído feliz da vida, né? Deve ter saído feliz da vida, como a gente, né? Imagina que você obteve lá como é que a gente chama quando a gente obtém assim, um perdão da dívida, assim, uma moratória ou tem uma outra coisa que eles... Oi? Né? Às vezes os clubes de futebol conseguem de vez em quando esse negócio aí de não precisar pagar mais as dívidas, né? Tem um nome que eu não estou lembrando agora aí. Né? Que simplesmente cancela a dívida lá, né? Ele deve ter saído muito feliz, né? Deve ter saído muito feliz. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Acho que... Tá. Tá. Então, saindo, porém, aquele servo, que teve a dívida perdoada, né, encontrou um dos seus conservos, quer dizer, um companheiro dele que também era servo do Senhor lá, né? Encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Um denário é uma moeda romana de prata que significava um dia de trabalho, né? Era a paga de um dia de trabalho. Então, um conservo estava devendo para ele 100 denários. O que ele fez? Agarrando-o, o estrangulava, dizendo, paga se algo me deves. Quer dizer, se você está devendo, então você me paga. Né? E já estava estrangulando o amigo dele, o conservo lá. Olha que coisa. Ele acabou de obter a misericórdia. Ele acabou de ter a dívida perdoada. Era uma dívida maior do que essa. E ele já saiu dali, já pegou o primeiro que estava devendo para ele e já estava estrangulando o devedor. Né? O que é isso aqui? É quando a gente recebe esses benefícios todos que a gente tem recebido, que eu estava falando aqui, né? E muitos outros, né? E aí a gente fica se pegando em mesquinharias. Aí a gente fica pegando em coisas pequenas que os outros estão devendo, entre aspas, para a gente. Né? O que alguém tenha feito para a gente fica se pegando em coisa pequenininha, supervalorizando coisas que, na verdade, a gente deveria desconsiderar, relevar. Né? Se Deus, né, releva, perdoa, desconsidera grandes dívidas que a gente tem para com Ele, por que a gente tem que ficar se pegando em coisinha pequena? Né? Se temos sido tão beneficiados, né? Só lembrando que o Felipe está com o microfone ali atrás, se alguém quiser participar, acrescentar, perguntar, né? É só levantar a mão que o Felipe leva aí para vocês, tá? Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe dizendo, sê longânime para comigo e te pagarei. Quer dizer, ele fez a mesma coisa que esse servo fez com o Senhor. Fez a mesma coisa. Né? Também se prosternou diante dele. Nem precisava, porque ele não era um senhor. Nós somos todos iguais aqui, né? Nós não precisamos ficar um reverenciando o outro. Né? Somos amigos, somos irmãos, a gente está no mesmo barco aqui, na mesma faixa evolutiva. Nós estamos todo mundo muito, muito parecidos aqui, né? Mas ele fez isso. Né? Ele até reverenciou aquele conservo, teve uma atitude humilde perante aquele que o estava cobrando. Talvez nem precisasse, mas ele teve essa atitude. Né? E pediu piedade para ele. Né? Como ele fez com o Senhor lá. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Isso é o que ele fez. Ele pegou aquele conservo, né, não aceitou aquela desculpa e colocou na prisão. Colocou ele na prisão. Né? Quer dizer, colocou ele numa situação difícil, vamos entender. Nós podemos nos colocar, às vezes, em situações difíceis.
Nós podemos complicar a vida uns dos outros, às vezes por bagatelas, né? Podemos nos constituir em pedra de tropeço, às vezes, na vida do outro, dificultando ainda mais a vida do outro. Se o outro está com dificuldade de pagar a dívida, aí nós vamos lá, coloca ele na prisão e fica mais difícil ainda de pagar a dívida, não é? Hoje até as lojas sabem disso, né? A lei, ela prevê essas coisas, né? É por isso que ninguém propriamente vai preso por causa de dívida, assim, né? Até onde eu saiba, a gente tem como parcelar, coloca o nome no Serasa, tem um monte de mecanismos aí, mas não vai preso propriamente por causa de dívida, a não ser que seja alguma coisa muito séria, não é? Eu não entendo muito dessas leis aí, mas pelo que eu entendo, seria isso, né? Você vê, até as nossas leis aqui prevêem isso, né? Mas ele colocou o outro na prisão. Na época devia ser um direito que ele tinha lá, colocou o outro na prisão, tá? Colocou dificuldades, tirou as possibilidades até dele trabalhar, dele ganhar o dinheiro para poder pagá-lo. É uma coisa até não muito inteligente, se a gente for pensar, não é? A gente subtrair das pessoas a possibilidade delas pagarem, até não é muito inteligente da nossa parte. Por isso que não funciona muito esse negócio de colocar na prisão, né? Porque você vai criar mais dificuldade para a pessoa, né? É um raciocínio que também a gente aplica muito, por exemplo, na nossa conversa, nas reuniões mediúnicas. É sempre interessante a gente dar alguns elementos assim, né? Porque a gente vê esse raciocínio, você tem que me pagar, muito daqueles espíritos que nós podemos ter prejudicado no passado, né, se sentindo lesados na sua vida, nas suas finanças, na sua família. Nós, muitas vezes, fomos o causador do sofrimento deles no passado. Tá? Então, eles aparecem na nossa vida, aparecem nas reuniões mediúnicas. Eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te destruir, vou deixar você louco, vou fazer você se suicidar. Né? Então, essa é a psicologia desse espírito que não perdoou. Só que eles acham, nessa psicologia, eles acham que a gente tem que passar exatamente porque o que nós fizemos ele passar, né? Então ele acha que ele não vai ser feliz enquanto ele não fizer a gente passar por aquilo que ele passou. Até é justo, né? Até é justo se a gente for pensar. Só que, muitas vezes, se nós tiramos a vida desse ser no passado, vamos pensar numa hipótese, tá? Se nós tiramos a vida, como que a gente pode pagar a esse espírito que nós lesamos? Como que a gente pode pagar? É morrendo simplesmente? É ficando louco simplesmente? É nos suicidando? A gente vai ter condição de pagar alguma coisa? Não. Às vezes o melhor benefício é ele compreender que se nós estivermos bem, nós podemos até recebê-lo em nosso lar. Nós podemos recebê-lo em nossa família. Não estou falando que os filhos de vocês são espíritos, tá? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Mas acontecem. Né? Existem vínculos difíceis do passado? Existem. Existem vínculos de amor também. Né? Nós nos unimos muito à base do amor. Né? Tem a aplicação da justiça também, que pode virar um exercício de amor, porque o objetivo não é só aproximar duas pessoas que se devem, mas o objetivo é dois espíritos se amarem, finalmente, e não cultivarem o ódio. Né? Mas isso pode acontecer. Né? Então, se eu tirei a vida de alguém, o melhor que eu posso fazer por esse alguém é dar a oportunidade de reencarnar novamente, não é? Aí eu vou cuidar desde pequenininho, vou brincar, vou proteger, vou ensinar. Muitos dos nossos vínculos hoje são oportunidades de reconstrução, oportunidade de reconciliação. Não é que somos inimigos, não, mas é que podemos ser mais amigos. Não é? Podemos aprender a ajudar um ao outro. Se no passado não fizemos isso, tá? Então, só dando um exemplo de como essa misericórdia aqui nos dá a oportunidade de nos reaproximarmos. Né? Então, aí continuando, vendo, pois, os seus conservos o que acontecera,
entristeceram-se muito e vieram relatar ao Senhor, ao seu Senhor, tudo o que acontecera. Né? Então, vendo os seus conservos, né, aqueles outros servidores do Senhor, talvez até aqui a espiritualidade, talvez até os espíritos amigos vendo as bobagens que a gente está fazendo, a gente está recebendo tanto, e a gente às vezes está, né, aplicando a justiça de uma forma tão dura, tão impiedosa, né? Então fazem chegar até Deus essas informações, né? E Deus sabe de tudo. Não é aquele velhinho que está anotando no livrão lá não, né? A gente traz essa visão antropomórfica de Deus, né? Como se fosse um velhinho de barba, sentado no trono lá, anotando tudo, né? Hoje em dia, Deus é o Senhor do universo. Hoje em dia, mais do que isso. É o Senhor dos universos. E provavelmente muito mais do que isso, né? A gente sempre mediu Deus com a nossa capacidade de conceber. Só que a nossa capacidade de conceber, ela vai se ampliando também devagarzinho. Antes a gente achava que Deus era assim, depois a gente achava que Deus era assim, e a gente vai vendo que Deus... Até a gente chegar à conclusão que nós não temos capacidade de medir Deus. Né? Porque Deus, nós estamos mergulhados em Deus. Né? Então Deus, tudo que a gente definir como sendo Deus, já não é Deus. Deus é muito mais do que a nossa capacidade de defini-lo. Né? Então isso é interessante a gente pensar, né? Mas, então o Senhor, né, ficou sabendo que esse servo foi impiedoso com o outro conservo, né? Então o seu Senhor, convocando, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, quando me rogaste. Né? Então quando a gente pediu, Deus nos perdoou. E a gente ficou feliz da vida, né? Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Né? Seria o certo, né? Aquilo que a gente recebeu, a gente dá. Até por uma inteligência, por uma capacidade de compreensão, né? E irando-se. Isso aqui é em sentido figurado, né? E irando-se o seu senhor, o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Então vamos entender isso aqui. É uma história, né? Tem algumas partes fortes aqui. Jesus, ele às vezes usava de imagens fortes para exemplificar situações muito graves da nossa vida. Né? Não dá para a gente imaginar Deus irando-se, né? A ira é própria dos seres humanos, né? Mas quando nós não somos piedosos, quando nós somos impiedosos para com os nossos irmãos, nós que temos dívidas muitas vezes maiores do que ele tem para conosco, então a lei nos impõe situações mais difíceis. Primeiro vem as provas. As provas para nos testarem. As provas para averiguarem a nossa capacidade de compreensão, de perdão, de misericórdia. Quando a gente vai teimando em agir errado diante das provas, aí vem as expiações. É assim que a Joana de Ângeles nos ensina. Primeiro vem as provas. As provas podem mudar. Isso caracteriza as provas. Hoje está assim, amanhã pode ser diferente. As expiações, já não. Aquilo vai estar fixado, pelo menos durante uma encarnação. Então, isso explicaria as mutilações, os problemas de nascença que a pessoa vem, os problemas genéticos, as paralisias cerebrais. Né? Isso explicaria essas fatalidades que a gente entende como fatalidades, como até coisas que não deveriam ter ocorrido, a gente acha que elas não deveriam ter ocorrido. Mas a justiça divina impõe certas situações dolorosas que nós vamos ficar fixados nelas a vida inteira, nessa encarnação. São fatores expiatórios.
Por quê? Porque foram dadas oportunidades, foram dadas oportunidades, foram dadas oportunidades, e mais oportunidades. E a gente foi, ao invés do amor, nós fomos escolhendo o outro caminho, o caminho da dor. Ao invés de agirmos com amor, porque foram dando oportunidades para a gente exercitar o amor. E a gente foi deixando o amor, fomos optando pela dor. Quando fomos optando pela dor? Cada vez que éramos impiedosos para com os nossos irmãos. Podíamos ser amorosos, éramos impiedosos. Cada vez que a gente fazia isso, a gente ia diminuindo as nossas chances, né, de escapar de uma situação mais dolorosa no futuro. Né? A gente pode ter uma vida mais sã, a gente opta pela viciação. Podia ter uma vida mais amorosa, a gente opta pela intolerância, pelo ódio, pelo rancor. E aí nós vamos criando desestrutura no nosso próprio perispírito. No nosso próprio perispírito, que é o corpo espiritual. O corpo físico, ele se dissolve, ele vira pó, né? Mas o corpo espiritual, ele continua. Então, todo o mal que a gente faz para outrem, nós lesamos a nossa consciência e nós lesamos o perispírito. Tem aquele filme, O Retrato de Dorian Gray. É um filme antigo, um clássico, né? Da cinematografia aí. O Retrato de Dorian Gray, né? Aí fizeram recentemente uma versão mais nova, não sei se vocês assistiram, né? Que é uma imagem próxima assim, do que acontece com a gente, né? Que é um senhor lá, muito rico, não sei o que ele fez um pacto com as forças superiores, as forças, acho que inferiores, né? Não me lembro. Ele fez um pacto com alguém lá, que alguém pintou o retrato dele, e esse retrato era assim, tudo que ele não envelheceria, ele era muito vaidoso, sabe? Ele não envelheceria. A partir daquele retrato que foi pintado dele, ele não envelheceria. Mas tudo que ele fizesse de ruim, todas as maldades que ele fazia, o retrato ficava velho. É muito interessante, o retrato ficava velho. Então, ele sempre jovem, os amigos dele, o pessoal ia ficando mais velho, e ele sempre jovem. Parece que tinha feito um monte de cirurgia plástica. Estava sempre jovem, né? E o pessoal ia envelhecendo, e ele sempre fazendo maldade. Só que o retrato ia envelhecendo. Chegou uma hora que ele teve que esconder a tela. Ele guardou num quartinho lá, porque ele tinha vergonha, porque estava ficando claro que tudo que ele fazia, o retrato envelhecia, né? E tudo que ele fazia, ele ia correndo lá para ver o retrato. E chegava lá, o retrato estava só o pó, como diz, né? Até chegou a hora que não sei se ele quebrou o retrato, eu não lembro, faz tempo que eu assisti isso aí. E aí ele envelheceu tudo de uma vez, assim, sabe? Aquelas histórias, é uma metáfora aí, né? O perispírito é mais ou menos assim. A gente pode até estar bem por fora, mas o perispírito, ele retrata as menores ações nossas. A mesma na Terra, né? E depois no plano espiritual. Essas lesões que a gente faz no perispírito, depois nós projetamos no novo corpo. E aí esse corpo vem, às vezes, com alguma deficiência, com alguma limitação, com alguma predisposição à depressão, ao bipolar, à esquizofrenia e vários outros problemas, né? Que vão ficar conosco durante uma vida. Essas coisas serão ativadas ou não, vai depender da nossa atitude nessa encarnação. Eu posso até trazer certas predisposições, mas elas podem ser ativadas ou não. A gente sabe disso em termos genéticos, né? Os cientistas têm explicado alguma coisa assim. Às vezes tem aquele gene, mas aquele gene, por alguma razão, ele não é ativado, né? Uma amiga nossa falava um tempo atrás, falou, Alexandre, o negócio da maconha é tão sério, o negócio da maconha é tão sério que se a pessoa tiver um determinado gene específico lá, isso já é sabido das autoridades, a pessoa, uma vez que ela usa maconha, ela pode desenvolver esquizofrenia. Uma especialista em essa parte de drogadição, né? Falava assim que
Se a pessoa tiver aquele gene ali, uma vez que ela usa maconha, já pode desenvolver esquizofrenia. E tem muita gente desenvolvendo esquizofrenia a partir da drogadição. Talvez nem fosse para desenvolver a doença, mas aquela nossa ânsia de gozar a vida mais do que os outros, de nos entregarmos à irreflexão, muitas vezes acaba despertando certos fatores causais aí do passado que acabam surgindo como doença, né? Felipe, acho que meu pai quer falar ali, por favor. Então, aí acaba surgindo, é quando a gente agrava a nossa situação, né? Podíamos ter ficado sem, né? Alexandre, o Manuel Filomeno de Miranda, a propósito disso que você falou, acho que numa apresentação de um livro dele, não sei qual deles que é, ele fala que todos nós trazemos germes vacina, né? São algo incutido no nosso perispírito que vai fazer com que, vamos dizer assim, eu errei muito em determinada área. Uhum. Se eu levar uma vida regrada e tal, aquilo fica ali. Fica quietinho ali. Mas se eu começar a descambar, então encontra terreno propício para ele começar a desenvolver. Né? Então, verdade. Coisa na fala, por exemplo, Sim. na vista, em qualquer coisa assim do organismo, do comportamento, né, que fala de comportamento, ele fala disso. Então, se a pessoa começar a errar, começa a nascer, vamos dizer, um determinado problema, que vai até um certo ponto. Para controlar a pessoa, né? Aí se a pessoa vai, melhora e tal, aquilo... regride, vamos dar uma estacionada. Começou a equilibrar e tal. Agora, complicou mais, aí vai avançando até as consequências maiores de uma inibição maior, né? Numa das apresentações do livro dele, não sei se é o Grilhões Partidos, ele faz sempre um comentário grande no começo. Certo. Né? Não, mas eu acho que é isso mesmo, né, pai? A gente tem visto isso mesmo, assim, na literatura, né? Ficam aquelas áreas de predisposição mórbida, né? Se a gente abusou do álcool no passado, talvez a gente tenha uma área de predisposição mórbida na região do fígado, às vezes estômago, né? Ou mesmo o sistema nervoso, é que o álcool ele mexe com tudo, né? Mas dependendo do que a gente fez, né, pai? A gente vai ter aquela área ali com uma certa predisposição. Se a gente andar na linha, pode ser que passe a vida inteira até numa boa, com alguns desconfortos e tal, mas numa boa, né? Mas se começarmos a cair de novo no mesmo erro que fez a gente perder a vida no passado, às vezes a gente desencadeia processos mais dolorosos, né? Verdade. Oi? Isso já é combinado no plano espiritual, já é explicado para a gente. Você tem essa e aquela fraqueza. Você vê o André Luiz, né? O André Luiz é um exemplo típico, né? Ele faleceu numa operação do intestino, porque ele teve câncer. E o câncer foi originado de uma sífilis que ele teve. E a sífilis devido ao comportamento sexual dele, tá? Ao estilo de vida que ele vivia, tal. Então, você veja que é um problema de ordem moral que gerou praticamente o desencarne. Ele chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente, porque ele era médico, só que ele não soube cuidar dele mesmo, não soube amar o seu corpo, ser moderado nas paixões, tal. Aí Ulisses, ele chegou lá, o perispírito dele sendo cuidado lá no nosso lar, o médico analisando, o seu corpo aqui, o seu perispírito está revelando toda a sua história. É uma pena que você tenha vindo como um suicida. Ele até ficou bravo, tal, mas o médico foi explicando para ele, os seus órgãos demonstram esgotamento precoce, o descaso da sua parte para com as células físicas, a indisciplina, os excessos de comida, de bebida, o excesso no campo sexual, está tudo retratado no seu corpo espiritual. Ele nem sequer imaginava que um dia fossem pedir contas de coisas minúsculas da vida, que a gente enxerga muitas vezes totalmente dissociado de fator religioso, por exemplo. Né? A gente imagina que a religião é chegar aqui, fazer uma prece, pedir ajuda, depois a gente vai para casa e pode fazer o que quiser. Né? E não é bem assim. Né? Então ele detectou, ele percebeu isso.
Só que depois o Lísias, não sei se foi o Lísias ou o próprio médico que falou para ele, olha, você vai ficar bom, você vai se sentir melhor do que na sua juventude, aqui no plano espiritual, saudável, tá? Mas os germes da perversão ficarão em você. Quer dizer, aquilo que fez você errar, aquilo que fez, ficarão registrados em você. Quer dizer, quando ele for reencarnar, essas tendências, esses abusos, ainda estarão existindo nele. Ele vai ter que tentar combater isso durante a vida. Vocês entenderam? Quer dizer que ele melhorou externamente, mas ele teria que melhorar profundamente. Ao contato com a matéria, muitas vezes ressurgem paixões nossas que lá no plano espiritual estavam tranquilas, a gente já estava longe aquilo de nós. Mas quando a gente reencarna de novo, as possibilidades da matéria fazem ressurgir certas paixões nossas, que só com o tempo a gente vai limpando, a gente vai tirando, né? Vai mudando o comportamento, os conceitos, os sentimentos, né? Mas é um trabalho que todos temos que fazer, né? Então, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagassem tudo o que estava devendo. Às vezes os carcereiros são as dores, é um corpo defeituoso. Às vezes os carcereiros são os espíritos obsessores, né? Porque a gente não teve misericórdia, muitas vezes eles não têm misericórdia para com a gente também. Então eles ficam nos rodeando, e veja que o mal se transforma no próprio remédio. Por quê? Porque a gente passando por fatores obsessivos, por doenças, por mutilações, por problemas diversos, a gente começa a se afeiçoar mais à religião, à oração, ao passe, à leitura. Quantos de nós estaríamos aqui se a nossa vida estivesse completamente feliz, tranquila? Não é? Acho que nem eu estava aqui. Não é? Mas pessoal, a vida boa, tranquila, muito dinheiro no bolso, né? Saúde para dar e... Como é que a gente fala, né? Dar e vender, né? Acho que meu pai quer falar, Felipe. Se a gente tivesse tudo aquela coisa plácida, talvez a gente estava longe daqui. A gente estava lá nas Bahamas, né? Estava lá em Machu Picchu, a gente estava lá festejando a vida. Então, Alexandre, num outro livro, o Manuel Filomeno de Miranda, e falando ainda dos planejamentos para a existência, eu não sei se você lembra, ele fala que é estudado até a possibilidade de fulano e beltrano que vão estar espíritos assim, credores, né? Inimigos do passado, que vão estar por perto, né? Então eles fazem um planejamento e sabendo já que vai ter fulano, beltrano, ciclano, uma turma ali que vai estar perturbando, né? Verdade. Então, para ter êxito na existência, né? A gente já vem com as dificuldades em nós e também com aqueles que fizeram parte das nossas dificuldades no passado, né? Isso que meu pai está dizendo. Então já vem certos espíritos em torno de nós, para quê? Para que nós nos melhorando, nós possamos ajudá-los a melhorar também. Ninguém vem aqui para ser obsediado, a gente vem aqui até para ser perseguido, né? Jesus não era obsediado, mas ele foi perseguido. É um exemplo típico, né? Então a gente vem com vínculos do passado, não para entrar em obsessão, mas para nos ajudando, ajudá-los também. Porque se nós os prejudicamos no passado, hoje nós temos a chance de socorrê-los. Mas a gente só vai conseguir socorrê-los se nós nos socorrermos primeiro. A gente só vai conseguir ajudá-los se nós nos ajudarmos primeiro. Então aí é o imperativo de nós nos amarmos, né? Jesus falou isso através do amar ao próximo como a si mesmo. É preciso nós amarmos a nós mesmos, respeitarmos o nosso corpo, respeitarmos a nossa existência, valorizarmos as oportunidades que temos, aproveitarmos a chance que Deus nos dá para enriquecermos conhecimentos, moralidade, modificarmos comportamento e podermos ajudar esses irmãos que estão sofrendo muito mais do que nós, né?
e certamente nós temos alguma responsabilidade nisso. Tá? Deixa eu ver aqui que nós já estamos acabando. Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Tá? Então aqui acabou, né? Então assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Né? Que aí, se o amor não existir, aí vem a dor. Né? Então a gente tem que aproximar do amor, aí a dor vai se afastando. São apenas 2 métodos que a vida se utiliza para fazer a gente chegar, a gente se sensibilizar. Se a gente não se sensibiliza pelo amor, aí Deus manda a dor. Ou mesmo nós atraímos a dor. Né? Aí a dor trabalha em nós para que a gente abra o coração. Né? A Maria, amiga nossa lá da internet, né, de vez em quando ela está por aqui, um dia ela colocou uma frase lá que eu achei engraçado, né? Abra o seu coração antes que o médico o faça, né? Que tem sentido, né? Abra o seu coração antes que o médico o faça. Porque você sabe que o endurecimento do sentimento, ele vai também gerando endurecimento até das fibras do coração. O endurecimento do coração é também o endurecimento do sentimento. Entendeu? A gente vai se endurecendo, chega uma hora que nem o coração aguenta, ele rompe, porque ele perde a flexibilidade. Não é? Então a gente precisa cultivar a piedade também para que o nosso corpo sinta a energia boa, a energia flua pelo nosso corpo, né? Exista saúde em nós. Né? O corpo foi feito para retratar o equilíbrio da alma. Né? Se a gente congela sentimentos negativos, o corpo vai expressar os sentimentos negativos que a gente congela, tá? Ok, pessoal, então vamos finalizar por hoje, né? Vamos dar uma pausa aqui, semana que vem a gente continua. Vamos partir para a segunda etapa do nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer um recolhimento agora para dentro de nós, né? Vamos respirar profundamente. Vamos relaxar o corpo. Limpando a nossa mente. Serenando as nossas emoções. E vamos nessa respiração lenta e profunda. Sentirmos de corpo e alma a presença divina dentro de nós, em cada célula do nosso corpo, em cada sentimento, em cada sensação que nós tenhamos. E à medida que respiramos, cada célula respira junto conosco. Cada célula respira junto com os nossos pulmões. Cada poro do nosso corpo respira. E nós então sentimos a pulsação do fluxo da energia divina em nós. Vamos relaxando o corpo e sentindo essa respiração, essa expansão da energia. Pode ser que você sinta como se estivesse crescendo, se expandindo, sentindo-se mais leve. É uma sensação boa, uma sensação agradável, de liberdade, de leveza, de saúde. Visualize essa energia se expandindo ao seu redor,
um campo de energia que vai se abrindo, a sua luz, a sua aura, o seu psiquismo, a sua consciência vai se expandindo, identificando mais e mais com a consciência cósmica, com Deus, que está no seu secreto, dentro de você, e está ao seu redor, até mesmo no ar que você respira, na brisa leve que toca a sua pele, na imagem, na paisagem que você cria na sua mente, nas flores, no perfume. Então sinta este ambiente iluminado, purificado, leve, positivo, repletos das energias divinas, saudáveis e curativas. E aquela parte do seu corpo que estiver necessitada, imagine que ela está iluminada, curada, perfeita. Lembrando-se que a sua verdadeira realidade é a realidade mental que você cultiva, que é o começo de tudo. Fixando-se na saúde, você estará fixando a saúde no seu perispírito e no seu corpo físico. Visualize a saúde, visualize a luz, a harmonia, a cura. A cura real é a cura do pensamento, é a cura da mente, do sentimento. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento. Que a luz do Teu amor nos envolva, envolva os passistas, que transmitirão as energias curativas para todos nós. Abençoa, Senhor, os necessitados na vida espiritual, que possam permanecer aqui, para que ao longo dos dias possam receber a Tua ajuda, Teu auxílio. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa, Senhor, toda a nossa existência, que a cada dia estejamos mais próximos de Ti. Obrigado por tudo. Que assim seja.